Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. E começou-lhes a ensinar muitas coisas. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, nesse dia 5 de janeiro de 2020, somos convidados a mergulhar na profundidade da palavra de Deus. Nesse evangelho de hoje, que a igreja nos recomenda a essa reflexão. Marcos 6, 34 ao 44. A palavra diz que Jesus, ao descer da barca, que ele olha aquela grande multidão que o seguia, ele se compadeceu da multidão. A multidão que seguia Jesus via em Jesus a esperança. A multidão que seguia Jesus não era uma multidão que estava ali porque queria ver um astro, um popstar, ou isso ou aquilo, como se vê em muitas realidades dos dias de hoje. Aquela multidão estava perdida como ovelhas sem pastor. E a palavra diz que Jesus se compadeceu. E quando Jesus se compadece, ele resolve o problema. Eu quero pedir que Jesus hoje se compadeça da minha história, da tua situação, da situação da tua casa, da situação da nossa família, e que ele providencia aquilo que falta para nós. Jesus chama os discípulos e diz assim: dai-lhe vós mesmo de comer. Já era tarde, estava longe da cidade e não tinha como aquela multidão inteira voltar para procurar mantimentos. O que vocês tendes? Pergunta Jesus. E os discípulos respondem: 5 pães e 2 peixinhos. O que é 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens? Nada. Mas escuta o que eu vou lhe dizer agora, irmãos. Quem confia em Jesus não se desespera. Grave essa frase no seu coração. Porque Jesus, ele é o Deus da providência. Mas nem todos estão confiando verdadeiramente em Jesus. E os que não confiam verdadeiramente em Jesus andam desesperados, angustiados, apavorados, nervosos, porque estão deixando de acreditar na força do Cristo para ter medo nas coisas deste mundo. Quantas pessoas viveram pânico, quantas pessoas se desesperaram, se angustiaram, chutaram o pau da barraca no ano passado com essa pandemia, porque estavam com medo de morrer. E esse desespero é falta de fé. Quem verdadeiramente crê em Jesus não vai se desesperar. Não vai. Jesus pede ali aos discípulos que tragam os 5 pães e os 2 peixinhos. Ele pega os pães e os peixes, dá graças a Deus, pede ao Pai a bênção e ali acontece o milagre. A palavra diz que dividiram
Aqueles homens em grupos de 50 e de 100 distribuíram os pães e os peixes, e ao final ainda sobrou 12 cestos. Aqueles que confiam em Jesus vão viver uma vida, e uma vida em abundância. Entende isso, irmão? Abundância nas 3 dimensões da nossa vida: espiritual, familiar e profissional. Agora, para isso, nós precisamos acreditar. E eu quero dizer com toda a força do meu coração: para de ser desesperado. Para de ser apavorado. Para de andar em pânico. Para de andar angustiado. Porque isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de falta de fé em Jesus Cristo. Se Deus nos enviou o seu Filho para cuidar, para providenciar, é nele que nós precisamos esperar. E quem não espera nele vai encontrar outras coisas, vai viver outras coisas. Por isso eu quero agora, com toda a força do meu coração, pedir para cada um de nós, primeiro para mim, Israel, e para você que nos assiste, meu irmão, minha irmã, para de ser fraco. Meu irmão e minha irmã, para de ser desesperado. Porque o Senhor sempre providenciou e sempre vai providenciar. E não foi hoje somente que nós vimos e experimentamos a providência de Deus, não. Foi desde o primeiro dia da nossa vida. Desde o momento em que fomos gerados no ventre da nossa mãe, que nós temos experimentado a providência de Deus. Por isso eu quero te confiar, você mergulhar nessa profundidade da graça de Deus. Isso o Evangelho chama a nossa atenção para uma confiança verdadeira em Deus. O Evangelho nos convida também a seguir Jesus. Começar a seguir Jesus, para começar o nosso processo de conversão, meu irmão, é preciso mudar de vida. Para de se iludir, para de se enrolar, para de acreditar em mentiras que o mundo prega, dizendo que pode fazer isso, que pode fazer aquilo, que não tem problema, isso é exagero, isso é radicalidade. Cuidado com isso. Porque o mundo quer nos roubar. O mundo quer roubar o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso desejo. Sabe para quê? Para nos fazer esquecer de Deus, para nos fazer afastar de Deus. Eu quero te dizer, não permita que nada te roube de Deus. Não permita. Muda de vida. Israel, muda de vida. Você aqui, deixa eu olhar pertinho de você. Muda de vida, larga o pecado, porque o pecado vai nos afastar de Deus e vai nos fazer perder o céu. Essa multidão que seguia Jesus, nem todo mundo, e foram poucos os que permaneceram firmes seguindo Jesus. Que nós não sejamos Maria vai com as outras, mas que nós possamos perseverar, seguir firme, acreditando na providência de Jesus e tendo fé nele. E não sendo desesperados, medrosos, mas que confiemos verdadeiramente em Jesus. Pense, reflite, viva. Siga Jesus, muda de vida. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.